Brasil de Fato Entrevista. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o jornalista Bruno Paes Manso. Tudo bom, Bruno? Tudo bem, Como Zé? vai? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Obrigado, viu, por atender a gente, vir aqui. Eu que agradeço, um prazer estar participando desse dia tão legal como hoje, né? Bruno Paes Manso é jornalista, pesquisador e escritor. Atuou no Núcleo de Estudos da Violência da USP, o NEV, instituto de pesquisa voltado para a discussão de temas relacionados à violência, democracia e direitos humanos. Escreveu 6 livros sobre a segurança pública no Brasil, entre eles A República das Milícias, que venceu o Prêmio Jabuti na categoria Biografia, Documentário e Reportagem. A gente se falou da última vez quando estava lançando o República das Milícias. Ainda não tinha saído o Jabuti, então parabéns. Obrigado. E aí nesse ano, no ano passado, na verdade, 2023, você lançou o Fé e Fuzil, Crime e Religião no Brasil do século XXI. É o teu 6º livro sobre segurança pública, né? Me corrija se eu estiver errado. E acho que não é exagero nenhum de colocar como talvez um dos principais pesquisadores do tema no Brasil hoje. Foi na tua época de jornalista que você se aproximou do tema da segurança pública, da editoria da segurança pública? Foi na minha época de jornalista, quando eu trabalhava na Veja. E eu cobria uma editoria nacional, então uma série de questões mais ligadas à política. Aqui em São Paulo, não próximo de Brasília, a gente ficava correndo no paralelo, né? Mas também a gente tratava de questões de comportamentos, de sociedade. Eu sempre gostei muito desse tema ligado a comportamento urbano. Para mim sempre foi muito fascinante. E aí tinha os casos de chacinas, São Paulo era muito violenta, as periferias eram muito violentas aqui em São Paulo. Tinha mais de 50 homicídios por 100 mil habitantes e a cidade de São Paulo estava no ápice da violência. A curva de homicídios nunca foi tão elevada como em 1999, quando eu fui fazer essa primeira reportagem. E aí eu fui entrevistar autores de chacinas e entrevistei diversos. Tive a possibilidade de fazer uma série de entrevistas. E o material para mim foi muito impactante do ponto de vista pessoal, profissional. Ele mudou a minha cabeça, assim, porque eu conheci uma outra cidade, uma outra cena que me levaria a ficar mais de 20 anos pesquisando o tema, né? Então, a partir dessas entrevistas, elas me provocaram tanto que num primeiro momento eu falei, eu não consigo mais pensar em outra coisa. Deixei a redação, fui fazer o mestrado e o doutorado. Eu voltei para as redações depois que eu tinha feito os créditos do doutorado. E aí, nas redações, eu voltei à rua, ao campo, né? Porque redação te dava essa possibilidade de você estar sempre na rua. E continuei minhas pesquisas junto com o trabalho de jornalismo. Essa violência que você comenta dos anos 90, ela já era ligada ao tráfico de drogas? Ou ela tinha muito essa coisa dos justiceiros, enfim? Como é que eram esses matadores, por exemplo, que aumentavam, inflavam esse número de homicídios em São Paulo? Eu costumo mostrar, né, na minha pesquisa um gráfico de 100 anos de homicídios em São Paulo. Começa no começo do século XX até os dias de hoje. E é curioso que de 1900 até 1960, nunca passa dos 10 homicídios por 100 mil habitantes. Fica entre 5, 7 homicídios por 100 mil habitantes numa relativa constante. Era uma cidade violenta, mas era uma cidade ainda concentrada em torno do centro, que as mortes quase sempre giravam em torno do núcleo familiar. Às vezes, muitos maridos matando mulher, então você tinha o feminicídio já muito presente por causa da cultura machista da época, né, que enxergava a mulher como posse, qualquer deslize muitas vezes gerava o feminicídio, que se chamava na época crime passional. Mas tinha também revanches, briga de comércio, de dívidas de dinheiro, mas muito ligado a um problema que levava o homicida à prisão, que era visto muitas vezes como um cara que não segurava a sua onda, que tinha um baixo autocontrole. Muitas vezes esse crime era associado a
a bebida, a perda de autocontrole por causa do uso exagerado de bebida, né? Isso começa a mudar depois dos anos... Esse tipo de homicídio, esse perfil de homicídio começa a mudar depois dos anos 60. Os homicídios começam a crescer numa curva ascendente que ao longo de 40 anos vão crescer mais de 900%. E o que começa a acontecer nesse processo? As periferias começam a crescer, começam a adensar os bairros no entorno, os centros urbanos e os bairros no entorno de São Paulo também começam a crescer. Num primeiro momento, anos 60 e 70, era relativamente tranquilo. Eu lembro de um comerciante de Diadema que distribuía leite nos anos 70 e ele fala que deixava os leites às 4 da manhã na porta das pessoas, tinha uma relação de proximidade. Algo começa a acontecer nos anos 80, que a coisa começa a degringolar. E o que começa a acontecer também, faz parte desse processo, é que você passa a ter uma polícia nos anos 70 muito vinculada à proteção das áreas centrais de São Paulo contra os bairros vistos como perigosos, que eram as periferias, atuando nas populações vistas como suspeitas e perigosas. Você tem a rota começando a matar e você tem muitos homicídios sendo feitos que a violência passa a ser vista como um instrumento de produção de ordem. Então, ao contrário... É muito da ditadura também, né? Vem do desdobramento da ditadura militar, mas você passa a usar a violência para ensinar a periferia, como se a violência fosse capaz de ensinar a periferia a obedecer, que existe lei, e ao mesmo tempo para exterminar e para tirar as pessoas perigosas do convívio. Se imaginava que a violência podia ter algo de positivo, um instrumento da produção de ordem. Ao contrário do que existia até então, nos anos 60, que a violência era vista como algo, perda de autocontrole, como loucura, como passional, irracionalidade. Agora não, nos anos 60 a violência passa a ser usada como um instrumento de produção de ordem. Vai pela polícia, mas vai também pelos justiceiros. Porque o que acontece? Você tem as pessoas que vêm viver em São Paulo, os migrantes vindo das zonas rurais, que começam a trabalhar nas indústrias e começam a fazer o processo de autoconstrução, produzir seus bairros, né? Criar seus bairros, luta, movimentos sociais. Os filhos, os netos, os descendentes desses migrantes, eles nascem na cidade meio que menosprezando a cultura rural dos pais, que eles enxergam como anacrônica, como ignorância. E inclusive os baianos, os nordestinos eram muito estigmatizados nessa fase. E o uso da violência e a cultura do consumo já passa a ser usada por essa geração que precisa construir uma identidade urbana que nega a identidade dos pais e precisa recriar uma nova identidade urbana numa cidade violenta. E o crime passa a ser uma das identidades possíveis, porque a identidade masculina do jovem que não abaixa a cabeça para o sistema, que não aceita ser desrespeitado, que compra, que tem mulher, que tem respeito pelo consumo. É uma das identidades possíveis que entra em choque com a cultura dos pais. E os justiceiros, muitos desses justiceiros, são nordestinos que passam a usar também a violência para tentar promover a ordem nas periferias. Só que ao contrário... Sem associações criminosas ainda. Não, sem associações criminosas, muitos deles bancados pelos comerciantes, que têm seus comércios locais e passam a ser assaltados, com recorrência a partir dos anos 80, por essas novas gerações que vivem uma crise de emprego muito grande e crise econômica profunda nos anos 80. E essa suposta ordem imposta pela violência, o que ela produz? Ela produz reações violentas, ela produz círculos de vingança, ela produz respostas violentas e articulação violenta de respostas a esses que tentavam produzir ordem pela violência. Só produz vingança, só produz reação, produz uma corrida armamentista, produz resposta violenta e muito mais desordem, que vai chegar no final dos anos 90 explodindo, né? São Paulo como uma das capitais mais violentas do Brasil. E de onde é que veio a ideia de escrever esse teu novo livro? Você narra a partir dos teus encontros com ex-matadores, criminosos, enfim, que se converteram em religiosos, a história dessa simbiose do crime e a religião no Brasil. Eu tinha escrito um livro primeiro, que é pela Record, sobre os matadores, então essa
essas falas deles no começo dessas minhas entrevistas, dizendo que todo que é o X, né? Que é o homem X. Todo mundo que eu matei merecia morrer, eu nunca matei nenhum inocente. Essa convicção era muito perturbadora e eu conto um pouco dela no livro. E sobre as vinganças, sobre os círculos de vingança, sobre como cada homicídio produzia respostas e às vezes mais de 200 homicídios em decorrência de um único homicídio. Esse é no primeiro livro. No segundo livro eu já escrevo sobre o PCC, já o primeiro da Todavia, que é uma reconstrução de um discurso que fala, gente, a vingança está sendo autodestrutiva. Ladrão precisa parar de matar ladrão, a gente tem que bater de frente com o sistema, o nosso inimigo é a polícia. Então você tem um novo discurso que desconstrói a vingança e produz um novo tipo de comportamento a partir de uma nova mentalidade criminal que o PCC começa a formar e que faz o crime ir para as fronteiras da América do Sul, ganhar muito dinheiro em dólar e tudo mais. Aí começa a ter a crise do Bolsonaro, vem o bolsonarismo, o Rio se torna o foco, eu escrevi sobre as milícias. Esse livro da Fé e do Fuzil é um livro que vem desses 20 anos de apuração em decorrência das entrevistas que eu fazia para saber sobre a violência e sobre os homicídios com ex-bandidos, ex-matadores que tinham se convertido e tinham se transformado e que eu passei a colecionar essas histórias. Para mim eram histórias fascinantes da igreja abrindo janelas para outros caminhos, para pessoas que estavam mergulhadas no crime e profundamente arrependidas de viver uma vida vazia de mortes e homicídios, correndo para lá e para cá, e desligados da mãe, da irmã e tudo mais. Essas histórias eu vinha colecionando, mas eu não sabia o que fazer com elas, porque eram histórias muito ligadas a experiências místicas, a epifanias, a metanoias, né, como eles diziam, de conversões místicas e de sonhos e visões e tudo mais. Mas como jornalista eu falava, como é que eu vou contar essas histórias? Né? São histórias muito pessoais, vou falar da crença na Umbanda, do candomblé, do evangélico, do espírita. Eu vou entrar numa seara que não é do jornalismo. E né? julgar a espiritualidade. Julgar a espiritualidade, né? E eu, um agnóstico, como é que eu vou entrar nessa cena? Nunca escrevia sobre isso. Só que aí, cobrindo as milícias, eu fui no Complexo de Israel e acompanhei a história do Complexo de Israel, que são duas favelas, Vigário Geral e Parada de Lucas, que passa a ser controlada por um traficante, que era um traficante que era pastor e que se diz ungido, que diz ter sonhado com Deus e Deus passado para ele uma missão de conquistar outras favelas nos arredores, e ele monta o Complexo de Israel a partir dessa mensagem dada por Deus durante um sonho. E para mim isso era muito surpreendente, porque ele passa a fazer uma nova gestão, ele coloca uma estrela de Davi neon em cima da caixa d'água, ele proíbe o uso do crack, passa a pintar Jesus é dono do lugar em vários muros. A Viviane Costa escreve muito bem no livro dela, Traficantes Evangélicos, sobre essa cena. Constrói pontes, presta contas de quanto custou a ponte, é uma coisa assim impressionante. Mas ainda mantém a estrutura baseada no tráfico. No tráfico, só que só maconha hidropônica, não mais crack. Ele passa a vender só maconha. Mas com esse discurso religioso. O que era novidade para mim? Esse cara estava usando o discurso e a religiosidade, todo esse discurso místico, para produzir uma autoridade, para gerar poder, para produzir obediência. Então é uma metáfora do bolsonarismo que também chega com muita força, de um presidente que se enxerga como ungido, como representante da luta do bem contra o mal, que ele se vê como um Messias depois que ele sobrevive a um atentado e passa a usar a Bíblia como um fundamento para o seu poder, numa batalha espiritual que a esquerda representa o mal e ele representa o bem. Então eu falei, bom, passou da hora de eu escrever esse livro, né? Daí fui para a Fé e o Fuzil. E tem o primeiro personagem ali que você trata é o Marcelinho, né? E aí você fez esse contato com ele durante anos e mais recentemente você foi para essa última entrevista. Qual que é o impacto de acompanhar esses personagens ao longo dos anos? Como é que isso também foi se transformando, a radicalização da religiosidade foi transformando essas pessoas também? O Marcelinho, ele tem uma história muito interessante, é um dos personagens que abre o meu livro,
tem outras histórias de conversão parecida com a dele, mas eu conheci ele justamente nesse momento meio de desesperança, que eu falava com esses matadores que achavam que matavam e o culpado era a vítima, né? Nunca matei nenhum inocente e tal. Eu falei, meu, como é que você vai desconstruir isso? E o Marcelinho tinha sido um desses caras que passou a acreditar numa outra coisa. A dúvida era, para onde vai minha pesquisa, tem esse limite? E assim, mas ele me contava sobre a violência, mas a história dele era muito incrível, porque ele foi um cara que começou a vender crack, dos primeiros a vender crack no Embu. Em 1994 ele se converteu. Ele tomou 12 tiros e sobreviveu. E a partir desse renascimento físico, né, ele acha que ele também sobreviveu por algum propósito diferente. Tinha uma pastora falando com ele do Evangelho Quadrangular, da Igreja Evangelho Quadrangular, e ele se converteu. E ele tem histórias fascinantes, incríveis nessa cena criminal, mas ele passou a lidar nesse cenário tentando converter gente muito pobre, né? Muitos mendigos. Eu andava com ele na rua, todos os mendigos ele parava para conversar, aquela pessoa que realmente ninguém olha e tal. E ele tinha um centro de reabilitação voltado para álcool e drogas, para trabalhar com esse tipo de gente, que ele recebia doação tal, numa estrutura muito precária com a qual ele trabalhava. Mas para mim o mais impressionante era o processo de transformação, porque ele realmente acreditava naquilo. Ele tinha um monte de história mística. Eu falava, puta, eu não acredito nisso que ele está me contando, mas ele acreditava naquilo. Isso para mim era muito visível. Tem essa passagem do carro que você está dirigindo e ele é cego de um olho. Cego de um olho e vê 20% com um olho só e fala, Bruno, Jesus me faz ver dirigindo, eu não enxergo nada andando, mas dentro do carro eu vejo tudo. Eu falei, cacete, não é possível. E você, agnóstico, precisou crer nesse momento. Não, eu botei o cinto, assim, mas assim, realmente ele estava correndo e dirigindo, e eu falo, é verdade, é mentira? Será que ele, acreditando nisso, ele enxerga? Será que tem um processo mental ou neuro... de autocrença? Não sei, mas assim, parecia realmente que ele estava enxergando, e quando eu andava com ele, ele não via nada. Ele precisava se aproximar da pessoa. Quem é você? Perguntava quem é você, que ele não estava vendo. Aí a pessoa falava, não, é você e tal. Esse nível de cegueira. E eu sempre me deparando com essas situações, mas a questão da conversão era muito interessante, porque ele tinha que se perdoar e tinha que estar profundamente arrependido dos crimes que ele cometeu. E a partir do momento que ele se perdoasse, ele tinha que pedir perdão para os caras que queriam matá-lo. E aí ele começou a ir nas biqueiras de madrugada, e com a Bíblia do lado do braço, e falar o seguinte, eu me converti, eu peço perdão para você, se você não quiser me perdoar, você me mata agora, eu estou convertido, eu vou para um outro lugar, que tudo certo, mas eu estou aqui para pedir perdão e falar que eu estou num outro caminho, eu renasci em Cristo e agora minha vida é outra. Então eu achava interessante essa negociação, essa diplomacia, né? A partir de uma nova crença, que é a metanoia, né? Que permite a pessoa ter um outro tipo de comportamento a partir do momento que ela passa a acreditar numa outra coisa. É como se a mente dela fosse reformatada e reprogramada. Para mim isso era muito fascinante, ver isso acontecendo em São Paulo, né? E o respeito entre eles ali. A gente vai para um rápido intervalo, Bruno, e a gente já volta com mais um bloco do BDF Entrevista. Voltamos agora com mais um bloco do BDF Entrevista, hoje com o jornalista Bruno Paes Manso. Eu vivi na periferia de São Paulo, em Itaquera, durante muitos anos, né? E principalmente ali no começo dos anos 2000, acho que teve um salto desse extremo, né? Ou você era um criminoso, um traficante, alguém ligado ao vício das drogas,
ou você era um religioso, assim. As pessoas optavam por isso, ou eles saíam de um vício absurdo para ir para a religiosidade também, até de Você maneira... via isso direto, você testemunhava Sim, essa cena muito forte. de muitos amigos, inclusive, assim, era uma coisa meio ufanista, assim. Mas que aí a gente ali também no convívio preferia que o sujeito tivesse uma religiosidade a, de repente, morrer, né? Você acha que é nessa virada dos 2000 que isso começa a ganhar força? A religiosidade ela começa a ganhar... Até vou perguntar para você depois sobre onde ela começa, como ela começa a atuar. Mas você acha que tem uma temporalidade? Tem. Eu acho que ela começa... Os gráficos, né, as curvas, mostram que o crescimento dos evangélicos começam a ser mais acelerado depois dos anos 80 e 90. 90 realmente você já tem um acúmulo cultural muito grande, já tem as rádios e TVs muito presentes no domínio público, e você já tem um discurso... O Edir Macedo já é uma figura no final dos anos 90. Final dos anos 80, e aí a Record, se não me engano, é final dos anos 90 que ele compra, né? E aí já tem uma outra dimensão. E o Edir Macedo ele chega com um discurso muito forte, que eu até recupero essa história, que vem de uma igreja de um pastor canadense que surge no Rio de Janeiro em 1960, que chama Robert McAllister. Ele começa a fundar uma igreja no Rio de Janeiro que começa a ser muito popular a partir do rádio, e ele vem com um discurso típico de um canadense que era um missionário, já tinha passado pelo Sudeste Asiático, trabalhado com populações pobres, tal, e ele chega no Brasil, começa a viajar pelo Brasil, se interessa pela cultura brasileira, lê Jorge Amado. Ele fala: eu descobri o problema do atraso brasileiro. O problema do atraso brasileiro são as religiões de matrizes africanas que estão endemoniando as pessoas. E a partir daí ele escreve um livro, a partir de um depoimento do uma Babalorixá, que fala sobre a época dela no candomblé e na Ubanda como uma época em que ela estaria endemoniada. E é um livro que é muito popular. E o Edir Macedo e o R.R. Soares são frequentadores dessa igreja. E ao mesmo tempo esse pastor começa a escrever livros sobre como ganhar dinheiro e como pedir o dízimo na igreja. É um começo da Universal, um começo da igreja que depois vai ter todos os desdobramentos das neopentecostais que vão surgir. Teoria da prosperidade. Teologia da prosperidade e tudo mais, e com essa ideia de batalha espiritual contra os nossos demônios internos, e que a gente vive uma guerra permanente. Então, esse discurso de guerra contra o demônio e de guerra e de exorcismo contra o espírito atrasado que veio da nossa história rural acaba trazendo muitos adeptos que querem ter uma mentalidade mais moderna vinculada à cidade. Então você tem a formação de uma cultura moderna construída pelos pobres para produzir um espírito moderno, exorcizando o espírito que estava associado ao atraso da tradição rural e das religiões de tradição rural. Então você tem uma propagação, uma replicação dessa demonização das igrejas de matrizes africanas, que surge com o neopentecostalismo, mas que passa a ser reproduzida pelas igrejas pentecostais, Assembleias de Deus e diversas outras igrejas, dentro desse conceito da batalha espiritual, da guerra contra o demônio, da teologia do domínio, que passa a ser uma cultura urbana, aí sim, no ano 2000, muito mais forte do que nunca, né? Vai ganhando corpo, vai ganhando argumento, vai seduzindo, vai formatando cabeças, vai formatando mentes, discursos, focos, comportamentos. A coisa vai ganhando corpo a partir dos anos 2000. De fato, tem uma outra densidade. E você acha que o poder das igrejas evangélicas, neopentecostais, que se espalham pelas periferias e viram referências, né, nas quebradas de São Paulo, por exemplo, elas viram uma referência, né, ali do assistencialismo, enfim, tem vários fatores. Você acha que é um vácuo do Estado que também permitiu que isso se espalhasse dessa maneira? Eu acho que
Sim, é um vácuo do Estado, mas é um vácuo existencial também, porque eu senti isso escrevendo esse livro, que eu comecei a fazer um curso de pastor, né? Curso online de pastor. Foi a campo mesmo. Eu fui, e comecei a participar de todos esses debates, fazer leituras bíblicas, de hermenêuticas, né? Eu digo que eu tinha feito o doutorado, até hoje eu não entendia direito o que era hermenêutica, eu entendi o que era hermenêutica de fato, conversando com os evangélicos que me explicaram a questão da interpretação da Bíblia, a exegese, né? A busca para você entender o exato sentido da palavra original em aramaico, em hebraico, em grego. Eu tive aula de grego com cara de quebrada, Eu fiquei passado, o cara dando aula online de grego, um cara que fez curso de grego para entender... Com didática. Assim, para mim toda essa cena era muito, muito impressionante. E ao mesmo tempo, os debates que eles faziam, eu ouvia podcast, via vídeo no YouTube, né? Você entra na cena cultural. Me lembrava muito os debates de mesa redonda de futebol, que eu gosto de futebol, que a gente via assim, foi pênalti ou não foi pênalti, né, no futebol, e os pastores discutindo, o Espírito Santo pode derrubar alguém no chão ou não pode? Entre eles. Aí um falava, pode, o outro, não pode. Ficavam 1 hora discutindo isso. E tinha uma questão de fundo que era a questão existencial de qual o sentido da vida. E assim, a gente acaba esquecendo essa questão, mas essa questão é fundamental para a gente. Porque assim, a vida é muito difícil. A gente vê, não está tendo tempo para nada, correndo atrás de dinheiro, e chega um momento que a gente, para quê todo esse sofrimento, né? E eles estão enfrentando isso, eles tentam responder essa questão. Todas essas questões metafísicas, elas buscam responder essas questões existenciais com toda essa racionalidade, com toda essa questão de descrença e do racionalismo, da ciência e tudo mais, a gente deixa de enfrentar, mas é uma questão vital para a gente suportar, continuar vivendo. E eles enfrentam essa questão. Você precisa lutar, você precisa participar da guerra diária do cotidiano para ter uma vida eterna ao lado de Jesus no paraíso. E vai ser uma vida muito melhor do que na vida no inferno, você sofrendo na eternidade, né? E, então, essa questão existencial para mim eu achei interessante ver como eles trabalhavam, oferecendo um propósito de vida, oferecendo um sentido para a vida, um caminho. Você acredita no que eu estou te falando? Acredito. Então, você vai se comportar dessa forma e a sua luta vai ser essa. E você vai amar Deus e Deus vai te amar e você vai se amar. E você vai ter amor próprio. E as pessoas que pensam como você vão fazer parte da sua rede e vocês vão ganhar dinheiro. Todo mundo vai se ajudar, vai ser empresário, você vai tendo uma transformação cultural a partir da construção de um propósito de vida metafísico. E a gente fica nesse vazio, só na luta do dinheiro, E eles discutindo questões profundas. E a religiosidade não é à toa que produz obediência, produz poder. Isso é uma discussão sociológica de Weber, que ele fala por que as pessoas obedecem? O que produz poder? O Weber fala, a tradição, eu faço e obedeço porque meu pai, meu avô, meu bisavô sempre fizeram assim, então tem um poder tradicional, tem um poder carismático pela discussão religiosa e tem o poder moderno que é o racional legal, pela racionalidade e pela questão jurídica. Pela força, pelo Estado moderno, você vai ver punição. E a gente achava que o mundo caminhava pelo racional legal. Só que a gente entra em crises existenciais. O mundo fica vazio, deixa de fazer sentido. E a igreja entra nessa questão existencial. Não só apenas Estado, mas questões e respostas que a gente não tem e que eles passam a oferecer para produzir poder e autoridade. Então vai além da falta de Estado. Claro. Tem um senso de comunidade também, que é distinto para você que está vivendo ali na periferia, afastado dos grandes centros, às vezes sem uma condição financeira importante, com, enfim, esses vazios todos, além do existencial material, tem um senso de comunidade, de ajuda, de amor ao próximo. De amor ao próximo. De cooperação, de solidariedade.
de enxergar além de você, porque você imagina, né, as pessoas vindas desse mundo rural, onde nesse ambiente rural existia esse senso de comunidade, existiam os laços comunitários, existiam as igrejas sincréticas, as festas religiosas que misturava cultura indígena, africana, católica, mas existia, por mais brutal que fosse, por mais miserável que fosse a vida, existia uma produção de comida para si próprio nas pequenas plantações. Não era uma miséria como passaria a ser nas cidades. Você imagina o mundo inteiro desse Brasil de 400 anos da história vindo viver nas cidades, chegando nas cidades, nas favelas, onde todos aqueles laços comunitários de parentelas e de famílias se rompem. Eles chegam aqui tão sozinhos e precisam ter dinheiro para ter casa, para ter terreno, para comer, para ser respeitado. E há muita opressão. E há muita violência, muita opressão, a polícia matando, não tem esgoto, não tem banheiro. E eles precisam reinventar uma forma de sobreviver nas cidades, onde dinheiro é oxigênio. Não adianta só a luta política, você tem que ter dinheiro. E aí eles começam a inventar formas de sobreviver na miséria. Então, você tem essa história das periferias, essa história do mundo urbano, essa história do comportamento urbano que começa a acontecer. Não é à toa, não vem do nada e é uma solução para a miséria, que é muito interessante, né? Bruno, a gente vai para mais um intervalo e voltamos já com mais um bloco do BDF Entrevista. Voltamos agora com o último bloco do BDF Entrevista com o jornalista Bruno Paes Manso. Bruno, tem um outro elemento, e também me corrija se eu estiver errado. O rap, ele aproximou muito o crime e a religião. Não são poucos os exemplos dessa fusão. O próprio Racionais, que é a maior banda do gênero que a gente tem no Brasil, já falava abertamente sobre isso. Em 2002, por exemplo, Jesus Chorou é basicamente isso, né? E o Sobrevivendo no Inferno, Sobrevivendo no Inferno. Que é uma cruz no meio. Não, o Racionais, né? Eu não sei se você conhece um pessoal do Parque Santo Antônio, que é o Projeto Zezinho, que é uma pedagoga que trabalha há muitos anos já com crianças na região lá do Brown, do Capão, e é uma grande pedagoga, a Tia Dag. Ela diz que existe um São Paulo antes e depois do Racionais. Eu acho que eu concordo com ela, porque o Racionais, eles passam a ter um discurso de masculinidade urbana que até então não existia. E esse discurso crítico de enxergar no mundo como uma peça do sistema, e esse discurso dizendo e percebendo que está tendo um autoextermínio na periferia e construindo uma ideia de que o sistema queria isso. E a gente está se matando e a gente não está percebendo que é isso que o sistema quer, denunciando a violência policial e com muita raiva. Eu lembro que eu fui nos primeiros shows dos Racionais, que eu fui nos anos 90, eu fui em um nos Jardins, e ele cantava aquela música "Hey boy, o que você está fazendo aqui" e tal. E eu era o boy, né? E ele cantava "Hey boy", e a galera ficava "cuzão, cuzão, cuzão". Cara, eu falava, cacete, eu vou apanhar aqui. E eu me percebi na minha posição de classe, que até então eu não enxergava isso. E a raiva que eles sentiam, eu falei, cacete, esses caras têm raiva de mim, têm raiva da minha classe e estão falando isso, botando o dedo na minha cara. Eu comecei a prestar atenção nessa cena como eu não prestava, como eu não enxergava, porque você via muitas vezes os pobres, até os anos 80, como o cara que vai trabalhar para você, eu digo eu, de classe média, como o cara que vai trabalhar com você, que você trata com respeito quando você é assistencialista, você dá esmola, dá roupa velha. Era uma forma, uma relação de classe quase patriarcal da relação
muito influenciada por um assistencialismo católico de séculos atrás, mas como se a relação de classes pudesse ser assim, uma troca de favor. Eu te dou o meu resto e você fica satisfeito e agradecido comigo. O Racionais vem com o discurso do confronto. Meu, é o cacete, eu não vou aceitar o sistema, eu vou bater de frente com o sistema. E isso transforma a cena. Você tem um discurso masculino, urbano, que até então não existia nos anos 90. E o PCC vem muito desse discurso do confronto e desse olhar crítico, que também se forma nos movimentos sociais e na luta social, nas comunidades eclesiais de base, nos discursos críticos antirracistas. Você tem uma cena periférica muito rica, né? Que vai dar vários desdobramentos, vai promover várias discussões, e você vai ter uma classe que não é mais uma classe passiva, que agradecida, que aceita esmola. Essa nova realidade urbana vai ser uma realidade tensa, e também não vai ser simplesmente uma classe, ou a classe do crime, que vai fazer o seguinte: em vez de eu ser o oprimido, eu vou oprimir você, vou botar o revólver na sua cara e vou te humilhar. Não é simplesmente mais uma relação sadomasoquista de conflito. Eles vão falar, a gente vai se organizar, vai crescer nas brechas do sistema e vai comprar o sistema, que é o que o PCC faz. É uma outra, é preciso ter dinheiro? Saquei. Quem é dinheiro é respeitado? Beleza, eu vou ter dinheiro e vou esfregar na sua cara o meu relógio de ouro, que é o funk ostentação, que começa a surgir. E você começa a ter uma nova sociedade urbana, cheio de reações e cheio de informações e cheio de tensões, né? E o Racionais talvez não inaugure totalmente, mas enfim, com essa linguagem, um cronista daquela região, e as pessoas começam a se enxergar, né? As pessoas começam a olhar para eles como agentes também, né? Sim, e o Brau inaugurando uma linguagem, né, que, enfim, ele começou a fazer o mano a mano e contou muito sobre ele mesmo, né, nos podcasts dele, que pra gente foi uma grande fonte de informação, né? E ele fala que no começo os Racionais tinha todo um discurso meio político, tal, que tentava reproduzir o discurso acadêmico, com umas palavras difíceis, e aí ele começou a ouvir umas músicas populares que todo mundo gostava e falou, eu tenho que falar de sentimento, eu tenho que falar sobre o que as pessoas sentem, e é assim que eu vou cativar as pessoas. E aí, olha quanto boy, olha quanta mina, afoga essa vaca da piscina, o neguinho assistindo tudo do lado de fora, ele nem se lembra do dinheiro que tem que levar para o pai bem louco dentro do bar. Revolucionários, o cara começa a falar com sentimentos, falar com emoções, com revoltas, com ódios, com frustrações, e começa a engajar, e começa ao mesmo tempo ter um olhar crítico sobre a cena, produzir autoestima. Eu não sou um merda que a polícia vem matar e pode matar, não. Eu estou nesse lugar no sistema, eu posso subverter o sistema, eu posso ir por esse caminho, eu posso estudar, eu posso tentar entender, eu posso olhar a história da minha família. E aí entra a religião? Você acha que é nesse momento? A religião, ela vem por uma outra brecha, né? Porque eu acho que isso vem mais de uma leitura libertária de Paulo Freire, movimentos sociais, tentar entender de forma crítica o sistema. A religião vem por um outro caminho, dizendo o seguinte, você precisa ter fé que Deus está do seu lado, e é uma autoridade carismática que vai falar de questões invisíveis, mas ao mesmo tempo que está há 3.000 anos dialogando com o ser humano e dialogando pela Bíblia, falando, a Bíblia já fala sobre isso e ela te diz isso, você é amado por Deus e Jesus te ama e você precisa amar Jesus. A partir do momento que você ama Jesus, Jesus te ama e você é imbatível. Você ganha um superpoder que vai conseguir sobreviver na cidade. Você ganha quase uma outra vida num videogame. Você ganha um superpoder acreditando em Jesus. E você vai ganhar dinheiro porque Deus vai te abençoar. Você está com Deus, está com Jesus,
se arrepende dos seus erros, você vai viver de acordo com Jesus, você é poderoso agora. E você vai sobreviver na miséria. Então é um discurso, não é um discurso racional, não é um discurso libertário, educacional, crítico. É um discurso carismático, falando você pode. É quase uma espécie de autoajuda religiosa para sobreviver na miséria. É uma outra frente que em algum momento vai se juntar, em algum momento vai conseguir dialogar. Já dialoga hoje, né? Esses dois mundos já dialogam, mas eles nascem um em oposição ao outro, oferecendo caminhos distintos. Sim. A gente estava falando no começo da conversa, estava indicando o livro da Viviane sobre a religiosidade e as facções. Isso já é uma realidade, de fato, mas até onde isso também influencia nas milícias, por exemplo? Já há essa ligação, já é possível estabelecer essa ligação das milícias com as religiosidades, o neopentecostalismo nas periferias, nos morros, enfim? Tem esse caso do Complexo de Israel, de um traficante do Complexo de Israel. Tem o caso do Fernandinho Guarabu, que era sócio do braço direito do Adriano Magalhães da Nóbrega no Morro do Dendê. Ao mesmo tempo, a gente tem o bolsonarismo. O bolsonarismo e o próprio Silas Malafaia e essa religiosidade guerreira, ele é um discurso de guerra. É um discurso para se apropriar do Estado em defesa daqueles que leem a Bíblia de forma fundamentalista e que a partir daí ganham dinheiro e vão ter poder, como os garimpeiros, os grileiros, os milicianos, os brasões da vida, os que vendem madeira para fora. Parte do agro também. Parte do agro, que vê o Estado como um facilitador para ganhar dinheiro e associa dinheiro com poder. E esse poder legitimado em defesa do bem, dos valores fundamentalistas bíblicos. Então, de alguma forma, você transforma a política numa guerra. E o Estado e todas essas figuras armadas que vão cada vez mais se armar, num exército em defesa dos seus aliados. Então é uma leitura de Estado miliciana fundamentalista, de alguma forma. Porque o que é o Estado moderno? O Estado moderno é aquele que vai exercer o monopólio legítimo da força, com seus democrático, com seus representantes sendo eleitos por aqueles que votam de forma consciente, para um projeto coletivo que beneficia a maioria. Então o Estado age em defesa da maioria, defende o direito, inclusive das minorias, permite que as diferenças convivam. Esse é um objetivo de um Estado moderno. E a luta política deveria ser capaz de produzir uma sociedade mais justa e menos desigual. Essa era a nossa utopia da política e essa é a nossa utopia política. Os evangélicos e o bolsonarismo e a extrema-direita enxergam a política de uma outra forma. É uma luta contra os nossos inimigos que são comunistas, feministas que querem acabar com a família, defensores dos direitos do LGBT que querem acabar com os valores da família, globalistas que participam de conspirações mundiais, e a gente está nessa guerra do bem contra o mal. E a gente vai vencer essa guerra, tomar o Estado para que só os nossos aliados se beneficiem do Estado e que a gente entre em guerra contra os nossos inimigos. Então o Estado deixa de ser um representante de um projeto coletivo e das diferenças. Ele passa a ser uma milícia em defesa dos aliados dessa milícia. A gente vê o que o bolsonarismo tentou fazer com o Exército. Tentou transformar as Forças Armadas numa milícia do bolsonarismo. O que o Tarcísio está fazendo... De certa maneira conseguiu, né? Teve uma resistência importante. Sim, que impediu, por exemplo, um golpe no 8 de janeiro. A gente evitou o golpe de Estado, mas era um objetivo de transformar a política num cenário de guerra. Quem acompanhava as Forças Armadas, por exemplo, dizia que os cabos, enfim, havia muita proximidade deles com os ideais do bolsonarismo. E os CACs, as polícias militares
Isso poderia em algum momento ter acontecido? Pode em algum momento acontecer? Essa ideologia fundamentalista, guerreira, de extrema direita, olavista, está fazendo a cabeça dessa galera a ponto deles estarem dispostos a ir para algum tipo de confronto? Em algum momento a gente fala, caramba, será que isso realmente vai acontecer? Esses caras parecem acreditar nisso, e como é que a gente desconstrói essa leitura, essa visão de guerra? Não é entrando na guerra, a gente não pode entrar na guerra. A gente precisa desconstruir a guerra e trazer a política de volta. Não adianta a gente... Não, então vamos a gente se armar e lutar com... Não dá. Não vai dar para acontecer isso, né? Então, são momentos difíceis, né? São momentos tensos, mas é uma leitura de Estado diferente do que a gente tinha com a modernidade e da forma como a gente discutia a política. A extrema-direita está chegando com uma outra cena, com uma outra leitura da coisa, disposta a transformar a política na guerra. Isso é que é o nosso temor. Aí eles chamam um exército, vem o Tarcísio cooptando a polícia militar, colocando um monte de gente da rota no comando, só os amigos do Derrite, aqueles que vão e defendem e aplaudem um extermínio de 80 pessoas na Baixada, como se isso fosse uma vitória e não sinal de incompetência e de crime. Eles acham que aplaudem isso, e a gente vê essas coisas acontecer, tentando como é que a gente segura e reduz os danos dessa nova leitura da política, né? E eu acho que o mais assustador é que há uma legitimidade de parte da sociedade, de parte importante da sociedade, para esse tipo de ação. O Tarcísio, por exemplo, tinha baixos níveis de aprovação. Após a Operação Escudo, os níveis aumentaram significativamente. O Cláudio Castro, que era um governador que tinha o apoio de vários grupos milicianos em várias prefeituras, que concorreu com o Marcelo Freixo, que era a antítese da milícia, criou uma CPI das milícias e ao mesmo tempo estava se aproximando do centro para fazer um governo do Rio de Janeiro voltado para todos, né, para desconstruir a força das milícias. O Cláudio Castro mata 60 pessoas no ano eleitoral, mais de 30 pessoas em Jacarezinho, e vence no primeiro turno. E você tem metade da população aplaudindo, não só o Tarcísio, como o bolsonarismo e como o Cláudio Castro. Então, o desafio de como é que você desconstrói essa mentalidade e essa crença na guerra do bem contra o mal que o bolsonarismo tem usado da mesma forma que outros ditadores e outros populistas e outros fascistas já usaram, né? Vamos chegando já no final dessa entrevista, Bruno. Tinha outras tantas perguntas para te fazer, mas o tempo é curto. Brincadeira. Acho que uma questão que eu estava pensando também, depois de ler o livro, um outro fenômeno que existia ali nas quebradas era uma certa estigmatização do neopentecostal. Em determinado momento, a religião católica foi durante muito tempo muito maior, esmagadoramente maior do que os evangélicos. Eles também viviam sob pressão de alguma maneira, então isso também fez com que eles... isso tem a ver com essa política da extrema-direita e eles vão se fortalecendo em núcleo, vão ficando cada vez mais conservadores, estão sendo atacados, e é muito do que se dizia, por exemplo, do bolsonarismo, que veio com o machismo, o feminicídio, etc., porque estavam no momento de aumento de direitos, de representatividade muito maior, enfim. Essa opressão também é uma maneira de inflar esse tipo de situação? Eu acho que a gente vive, não só o Brasil, mas no mundo inteiro, e não é à toa que a extrema-direita está surgindo e crescendo no mundo inteiro, um momento de transição do período de industrialização, que já caiu e a gente está vivendo uma modernidade, que o emprego está cada vez mais escasso. E não só o emprego, como as próprias identidades profissionais estão sendo suficientes para formar e forjar as identidades masculinas, que eram as identidades que eram forjadas a partir do emprego, a partir do trabalho. O homem como chefe da casa, trabalha na indústria,
trabalha como médico, como advogado, nas plantações, leva comida para casa. A mulher como sinônimo de dona de casa, como dona dos de casa, afazeres. responsáveis pelo núcleo familiar, tal. Isso nas cidades se transforma. E o homem começa a entrar em crise no emprego e a mulher participar do mercado de trabalho, tendo uma outra relação familiar, não precisa mais cuidar de 10 filhos e passa a ter uma projeção incomparável com o que tinha antes, e a masculinidade começa a entrar em jogo no momento que o próprio sistema começa a entrar em jogo, porque você não tem mais emprego. Com a inteligência artificial, então, os empregos vão escassear muito mais e a gente vai ter que descobrir uma forma nova de viver. Uma nova forma de estar no mundo que não vai ser pela nossa profissão. Eu não sou mais o jornalista, ou eu vou ter que ser outra coisa. E já se discute, por exemplo, da economia do cuidado. E o próprio Suplicy, a renda mínima do Suplicy, Sim. é uma coisa que vem sendo discutida. Já que a gente vai ter as máquinas produzindo, o Estado vai distribuir dinheiro e pagar para que as pessoas cuidem uma das outras. E para que as pessoas vivam simplesmente para preservação da vida. Será que... Ou seja, a gente não sabe o que vai ser o futuro. A gente está vivendo esse interregno. E esses homens que têm suas masculinidades em xeque falam, eu quero voltar para 50 anos atrás. Da mesma forma que os fundamentalistas islâmicos também falam isso. Eu quero voltar para o califado. São reacionários que falam, eu não entendo o mundo, o meu papel no mundo não é mais importante como era, eu quero voltar para o passado e destruir a modernidade. E quero viver um movimento reacionário. E, da mesma forma, retomando o meu papel existencial masculino na Terra, que é a guerra, é a violência. Nenhum tipo de comportamento é tão ligado a gênero como a violência. 99% da violência, dos homicídios, são praticados por homens. Não só no Brasil, não só em São Paulo, não só em qualquer lugar do estado, como no resto do mundo. É um comportamento masculino, poucos comportamentos são tão ligados. Então o homem, para resgatar o seu papel, começa a disseminar a guerra por vários lugares. Como se assim fosse o último respiro da testosterona, né? Do Deus bombado do Nicolas Ferreira na passeata. E muitas dessas passeatas para Jesus, dos neopentecostais que estão com essa leitura de guerra, vão com estátuas de armas. Então é um Jesus que está em guerra contra o mal. É um Jesus bombadão, Jesus sarado, cheio de testosterona, que em vez de pensar na comunhão e no convívio entre as diferenças, pensa na guerra e no extermínio dos maus, dos endemoniados, que são associados com as prostitutas da Bíblia ou com todas as faunas que Jesus de alguma forma conviveu, passa a ser estigmatizado como alguém do demônio que precisa ser exterminado. E eles vêm com esse discurso de guerra, talvez como um último resgate do sentido do macho, a existência do macho como sempre existiu, né? E aí, por isso você vê esses caras todos, um monte de homem, Trump, Bolsonaro, Milley, o Orbán e, né, todas essas figuras lamentáveis que há 10 anos atrás você falaria, esse cara é patético. Esse cara nunca vai vencer uma eleição de síndico. O Bolsonaro, 2018... esse cara, imagina, nunca vai ganhar eleição. Ele é um idiota desse. Quem vai votar num idiota desse? Imagina, você tá louco. Mas nunca o Trump vai ganhar eleição. Isso é piada, conta outra. Nunca, nos Estados Unidos... Não. Aí você vê essas coisas acontecer, né? Infelizmente. Bruno. E tem 2024 Estados Unidos aí, porra. E uma vitória do Trump é perigosíssima, inclusive para nós aqui. E está no cenário. Sim, com certeza. Bruno, muito obrigado por essa conversa, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado a você que nos acompanha até aqui. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Essa entrevista ela vai ao ar toda terça-feira, às 9h15 da noite, na TVT, mas também está no YouTube do Brasil de Fato da TVT e no seu streaming de podcast favorito. Tchau, tchau. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Direção executiva Nina Fidelis.